Boa noite a todos. Está? Online e presenciais. Boa noite. O trabalho que fizemos, pensámos o trabalho em conjunto, de certo modo, não pensamos exatamente da mesma maneira, não em conceitos fundamentais, mas na forma como pensamos. E se calhar isto também é importante, porque a nossa forma de transmitir o que pensamos pode-nos tocar mais ou menos e ser mais fácil ou mais difícil a compreensão. Portanto, é natural que haja coisas que nós repetimos, que eu elaboro de uma outra forma e pronto, e no fim, verão. Bom. Ora bem, desculpem. Só para introduzir aqui este aspecto que se calhar sou a pessoa que mais encontros luso-brasileiros frequentou, desde 1991, o primeiro foi em São Paulo, mas já em 1989, várias pessoas como estas que eu citei, porque foram as primeiras, quando as conheci, a Beatriz, a Betty, o Edilberto, o Luís Carlos Osório, o Valdemar. E, é claro, com especial saudade, o David Zimmermann. Mas também o Hilário Capizano, o Luís Miller de Paiva, o Pocci e o Ricardo Pelosi. Pretendemos, portanto, tema. Pensamos que seria importante perceber que tipo de preocupações éticas surgem nos nossos associados quando nos propomos uma reflexão o mais consentânea possível com as atuais preocupações sobre a nossa identidade e função. Somos psicoterapeutas, psicanalíticos, individuais e de grupo. Assim, enviámos mensagens aos nossos associados sugerindo que nos enviassem preocupações e temas para que nós pudéssemos refletir de uma forma mais coerente possível e adequada ao que eram as preocupações da nossa sociedade. A resposta foi de 5 em 89, ou seja, 5,5%. Porquê? Foi um dos nossos primeiros temas de reflexão. Ocorre-me que há temas quase proscritos, como ética, estética, bem, mal, saúde, doença, normal, anormal, como se todas as coisas, sentimentos, pensamentos tivessem de partilhar um grau de semelhança elevado, evitando-se o reconhecimento de diferenças. O que parece surgir cada vez mais é uma espécie de diferenciação apenas através da perspectiva individual, sendo todas as perspectivas válidas de igual forma, como se democracia fosse a defesa da igualdade de todos em todas as áreas do conhecimento. Como se não houvesse ciência, leis da biologia, necessidades básicas de todos os seres humanos. A avaliação da diferença, do certo, do errado, etc., tendem a ser definidos no normativo, individual, subjetivo. As leis, a autoridade, numa determinada área, são facilmente contestados e substituídos por crenças ou achismos individuais. Ética e lei estão intimamente relacionados. Embora distintas, ética e lei influenciam-se mutuamente. Princípios éticos podem inspirar a criação de leis e, por outro lado, podem moldar padrões éticos na sociedade. No entanto, nem tudo o que é legal é necessariamente ético e vice-versa, claro. Por exemplo, certas ações podem ser moralmente questionáveis e mesmo reprováveis, mesmo que não sejam proibidas por lei. E temos vários exemplos, não vou agora ter. A reflexão também sobre a lei deve, em minha opinião, ser uma constante presença no funcionamento mental. A ética parece-me ser, pois, um conceito predominantemente racional que se poderá equiparar ao que em psicanálise denomina por superego e que está associado a regras de qualquer psicoterapia, portanto, à lei. Supostamente, como referem alguns filósofos, hoje o Paulo não falou nisso, mas eu li uma coisa que ele escreveu, a ética permite-nos estabelecer um lugar seguro. Então, quando nos devemos socorrer de considerações éticas? Quando a lei, neste nosso caso, quando os estatutos, quando as normas de aplicação das nossas sociedades são omissos, insuficientes ou mesmo injustas e ineficientes.
Vejamos os nossos estatutos, que o Paulo falou, enfim, em diagonal. Há um normativo legal sobre características gerais básicas para pertencer à Sociedade Portuguesa de Grupo Análise. Ser psiquiatra ou psicólogo clínico, ou ter uma experiência em saúde mental com tempo especial de treino, fazer grupo análise pessoal, fazer o curso de formação e fazer supervisão. É no chamado Código Ético-Deontológico que o Paulo ainda há pouco falou, que se mencionam outro tipo de exigências jamais relacionadas com a função dos psicoterapeutas de grupo, com os grupo analistas, como vocês puderam ver, e que está dividida em princípios gerais e relação dos grupo analistas com os grupo analisandos. Nesta secção também estão incluídas algumas normas, referentes à formação, à supervisão e à investigação. Portanto, verificamos neste normativo legal que existem insuficientes sugestões éticas ou normativas sobre a relação dos grupos analistas com os supervisandos e a relação interinstitucional interpares. Deficiente menção aos princípios normativos que devem ser cumpridos na investigação. Não há referências, como o Paulo também já disse, ao setting online e híbrido. E, sobretudo, eu queria acentuar hoje aqui, salientar, não há referências normativas sobre a especificidade de ser um psicoterapeuta psicanalítico. E também não há regulamentação na lei do país sobre o que deve ser exigido pela política nacional para garantir mínimos para se poder fazer grupos de psicoterapia. Tal como não existe um normativo para categorizar e definir que tipo de psicoterapias se fazem. Neste momento, em Portugal, muitos psicoterapeutas fazem grupos nas instituições, até no privado, sem que lhes seja exigido uma formação de grupo. Parece-me, pois, refletir eticamente em relação às conceptualizações teóricas, à clínica, à investigação e às relações interpares e interinstitucionais. James Dubois, num livro muito interessante, é um livro em inglês sobre ética na investigação em saúde mental, afirma que há que ter em conta regulamentos básicos mínimos, complementados por 5 princípios éticos de respeito pela natureza humana. Respeito pela autonomia, pelos benefícios possíveis, pela vulnerabilidade, pela justiça e pela relacionalidade. Portanto, no que se refere às reflexões éticas sobre conceptualizações teóricas, a mim dá-me jeito ter na cabeça uma concepção da matriz psicossomática básica do ser humano, com a qual eu acho que todas as teorias, conceptualizações, terão de ser compatíveis. E o que é que eu quero dizer com isto? Há um genoma comum, 22 pares de cromossomas autossómicos e um par sexuais. Estes pares têm origem no óvulo e no espermatozoide. A postura ereta, capacidade de falar e escrever, maior clareza manual que qualquer outro primata, e o cérebro humano, como de todos os mamíferos, tem 7 sistemas. Eu utilizei aqui a classificação do Jack Pansep e no livro que ele escreveu com uma colaboradora, Ibiven. Então são eles o seeking, eu pus em inglês, que eu posso estar a traduzir mal, que eu traduzo por o sistema da procura, da descoberta, no fundo, da libido, o lust, desejo sexual, o care, a preocupação, a ternura, a proteção que todos nós temos em relação a seres humanos desprotegidos, a animais pequenos também desprotegidos. Rage, a raiva e a agressividade, o medo, fear, esta ameaça à integridade física e à morte, panic, grief, alarme face à separação, e o play, a necessidade que todos nós temos de nos divertir e de brincar. Portanto, nesta matriz psicotemática básica do ser humano, eu diria que o ser humano procura a homeostasia, o prazer, reconhecimento e reciprocidade na relação com os outros humanos e os vários grupos humanos em que se insere. Dizia Damasio, não sei se devem saber, António Damasio, que é um português que vive nos Estados Unidos, emigrou para os Estados Unidos, neurocientista,
diz: passei anos a definir a homeostasia dizendo que não correspondia a um estado neutro, mas sim a um estado em que as operações de vida estariam reguladas para o bem-estar. O inconsciente, o não consciente, existe e determina a maioria dos sintomas e traços de caráter patogénicos e patológicos nos seres humanos. Não consciente, que inclui o inconsciente dinâmico e o inconsciente implícito. A personalidade desenvolve-se na interação com o meio, sendo determinantes os primeiros anos de vida e a qualidade dos objetos primários. A hereditariedade estabelece tendências dominantes, mas não é absoluta na determinação de sintomas, doenças, personalidade e interage com o meio. Portanto, o ser humano tem necessidade de construir e fazer parte de grupos familiares onde se senta reconhecido e acarinhado. Tem necessidade de dormir e sonhar. Tem naturalmente ambições e ideais. Precisa de ser protegido e cuidado até muito mais tarde que outros animais, ao mesmo tempo que tende naturalmente para a diferenciação e a autonomia. Tem necessidade de ser e de sentir amado, de ser tratado com justiça e reciprocidade nas relações. Tem agressividade, que pode ser mais ou menos defensiva ou predatória. Tem sexualidade e tem dificuldade em se confrontar com a doença e com a morte. O que é que eu fiz? Ajude-me. Bom, sendo, pois, o ser humano eminentemente social, tendendo a ligar-se a outros seres que, em parte, é a estrutura biológica que determina a intersubjetividade. Eu também insisti, o Paulo resolveu pegar neste tema, que é um dos conceitos mais importantes hoje em dia e que está a ser discutido constantemente, é controverso. E então eu vou citar aqui apenas Daniel Stern, que é um suíço que emigrado nos Estados Unidos, que esfiou o grupo, o Boston Change Study Group, o grupo para as transformações em psicoterapia. E ele diz que na psicanálise o centro de gravidade mudou do intrapsíquico para o intersubjetivo e o processo terapêutico tem de ser visto como ocorrendo numa matriz permanente de intersubjetiva. Esta intersubjetividade evidencia a enorme importância do conceito de padrão que foi introduzido por Eduardo Luís Cortesão, que foi o introdutor da Grupo Análise em Portugal, também era psicanalista, e foi este que introduziu os encontros, o grande introdutor dos encontros luso-brasileiros. Introduzido por Cortesão, e Cortesão introduziu este conceito em 1971, no primeiro congresso da Group Analytic Society. E foi uma contestação brutal, porque ele pôs exatamente a importância, na extrema importância da pessoa do analista, do grupo analista, e na evolução do processo grupo analítico. Por outro lado, este conceito o Paulo já falou, enfim, não introduz este conceito da intersubjetividade, conceito da neutralidade e da revelação da contratransferência dos analistas, não só na grupo análise, mas na psicanálise, psicoterapia psicanalítica em geral. São conceitos controversos que estão constantemente em discussão. Em relação à neutralidade, provavelmente todos temos experiência de sentirmos e sabermos que no mesmo tempo temos grupos que funcionam bem analiticamente e outros que nem tanto. Temos todos clientes com quem estabelecemos relações mais espontaneamente, com menos esforço emocional e intelectual, direm mesmo com mais prazer. Todos temos a noção de que entre uma qualquer narrativa de um doente nosso, podemos geralmente ter um leque de possibilidades de intervenção, todas coerentes com a teoria e técnica psicanalítica ou grupo analítica, mas todas diferentes, de certo modo, potenciando evoluções do processo diferentes. A decisão, a opção, depende de fatores nossos,
conscientes e inconscientes. Sobre a autorrevelação, entrei numa sessão de grupo bissemanal, de grupo análise, e fiquei agradavelmente surpreendida pelo impacto estético positivo, contrastando com as sessões imediatamente anteriores, precedentes, que um dos elementos do grupo apresentava nesse dia, e disse, sem pensar muito, mas com a consciência que não estava a cometer nenhum erro, nenhuma transgressão em termos da minha ética. Oh Raquel, que bem que lhe ficam esses brincos. Isto permitiu uma série de associações sobre a Raquel, da sua representação de si, sobre o seu self tão desvalorizado na sua infância e adolescência e sobre as repercussões nefastas sobre o seu presente. E por ressonância, cadeias associativas surgiram nos outros membros do grupo. Claro que eu gosto de brincos. E toda a gente sabe, pois os brincos fazem parte da minha forma de me apresentar. Isto é uma autorrevelação inevitável. Tal como tento aproveitar todas as oportunidades de salientar aspectos positivos na evolução das pessoas por cuja evolução sou parcialmente responsável. Os filhos, os doentes, clientes, se quiserem chamar, os netos, os amigos. Ainda sob a neutralidade. Será que devo pôr esta pessoa no grupo X? Cada vez mais me ponho no lugar de cada um, pensando-me a mim. E a resposta que me surge é que considero ética e tento pôr em prática, apesar de poder ir eventualmente, contra alguns aspectos racionais pragmáticos. Dito de outra forma e muito sinteticamente, tenho refletido sobre estes temas e cada vez mais me parece que a neutralidade só pode ser definida de forma lata como uma atitude permanente de empatia que implica uma não intrusão, que por sua vez implica não privilegiar, sobretudo, os interesses, as necessidades dos analistas. E que obriga a uma atitude de atualização crítica constante dos novos aportes da nossa ciência e de ciências afins, que nos podem abrir novas perspectivas do hipercomplexo que é o ser humano. Também me parece que seria ética a preocupação com a utilização de conceitos e ideias de outros já conhecidas e fazer-lhes referência, evitando a dúvida sobre a história dos conceitos que tem levado a supostas teorizações e conceitos com denominações diferentes, potenciando uma certa descredibilidade da nossa disciplina. Enfim, é uma das minhas preocupações, que não tenho tempo hoje de falar, sobre a equivalência dos conceitos. Das reflexões clínicas, acho que sobre as funções, temos reflexões éticas sobre o que é a nossa função como psicoterapeutas psicanalíticos, sobre a conduta analítica. Portanto, acho que um analista tem essencialmente de facilitar a liberdade de pensamento e de expressão de emoções e conflitos. O analista trata facilitando a descoberta dos pacientes sobre as suas vidas e personalidades. A empatia e o desejo de compreender devem ser, na minha opinião, as atitudes básicas dos analistas. Um analista deve formular hipóteses de compreensão para as ocorrências patológicas ou geradoras de sofrimento de quem o procura. Deve estar preparado para as confirmar ou infirmar com alguma frequência e sempre que necessário. A dúvida tem que estar sempre permanente em nós. Deve avaliar o que foi o sofrimento infantil com os objetos primários e, introspectivamente, antecipar se está ou não disposto e capaz de suportar a inevitável transferência. Porque podemos não estar. Os psicóticos, às vezes, nós não aguentamos. E não só, e os borderlines, etc., sobretudo. O analista não se pode confundir com os seus pacientes, não se pode envolver emocionalmente, como o Paulo já disse, fora de contexto e da atitude analítica, tem de avaliar o que tem de idêntico e de diferente em relação aos pacientes. Antecipando áreas
de incompreensão e conflito que vão surgir sempre. Paulo falou, cuidado com a idealização também dos analisandos. O analista tem que tentar discernir em cada momento o que é predominantemente projetivo e defensivo, em sentido geral, do que é real na narrativa e sofrimento dos doentes. Estar atento aos sinais da conta de transferência em sentido estrito, que tem a característica de pertencer ao domínio do inconsciente. Portanto, temos de estar atentos aos sinais indiretos. Tudo o que o analista diz ou faz é importante, inclui-se o silêncio. Dos princípios básicos que nos devem reger, como disse que era até 7:15. Certo? Ok. Portanto, deve estar atento ao grupo e a cada membro, está sobretudo ao serviço, o grupo deve estar sobretudo ao serviço do indivíduo, na minha opinião, e teremos de estar atentos à comunicação verbal e não verbal. Ver e ser visto é uma mais-valia dos processos face a face, mas em que se incluem também os grupos online e feitos em contexto híbrido. Os grupos variam de acordo com muitos fatores, o condutor, a seleção dos membros, a frequência das sessões, fechados, abertos, etc. Os grupos, navegando sozinhos, com demasiada passividade do grupo analista ou do condutor, do psicoterapeuta, chamem-lhe o que quiserem, fazem os seus membros correr riscos vários, essencialmente decorrentes da passividade e submissão, ciúme, inveja, que estão na base do espelhar. É difícil estabelecer um equilíbrio, temos que ter esta noção, entre a valorização relativa entre a realidade interna e externa, e o grupo tem também uma função de supervisão, portanto temos que estar atentos ao grupo, pode ser que nos dão sinais em relação à nossa conta de transferência. Bom, sinteticamente, o que sugerimos nós? Essencialmente que não sejamos intrusivos, impondo as nossas crenças e modos de ser aos nossos supervisandos, formandos e grupo analisandos, tentando sempre separar o que é nosso e dos outros, em equilíbrio entre as certezas atualizadas e a permanente humildade face ao não conhecido e à dúvida. Sempre colocando os interesses dos doentes em primeiro lugar, usando a empatia. Devemos preocupar-nos que os princípios éticos norteiem a instituição, grupo analítica, de que fazemos parte, ou outras sociedades analíticas, eu acho que se pode substituir. Ter bem presente que a relação intersubjetiva entre analista e os seus pacientes implica uma técnica de ética de responsabilidade, a necessidade de uma formação exigente, pessoal e técnica e atualizada, constituindo esta uma exigência fundamental, e no mundo de hoje, por vezes tão radical e polarizado, a questão da ética impõe-se cada vez mais. Portanto, super sinteticamente, poderia quase acabar dizendo: precisamos de estar criticamente atualizados e ser permanentemente empáticos. Nas referências bibliográficas, quero chamar a atenção para um autor que para mim é muito importante, fala espanhol e os livros são de uma clareza enorme, que é o Joan Coders, que é um psicanalista que neste momento se encaixa na psicanálise relacional e que é extremamente claro. O Cortesão, claro, que tem o livro, nós também trouxemos os livros, quem quiser estar interessado. Alguns de nós têm o Dubois, que eu já falei, que é da ética na saúde mental. Depois, sou eu, não, muitas coisas, chamar a atenção para o nosso livro também, não é? Que nos deu muito trabalho a compilar sobre a Escola Portuguesa de Grupo Análise, em que fazem parte não só o Paulo, mas como mais colegas. E o Jack Pansep, que é um livro fundamental, na minha opinião, para quem se interessa por estes assuntos, que nós temos que ter sempre em conta, não é? É parte das neurociências e da etologia, não é? Compreender os outros animais ajuda-nos a compreender o nosso animal, ser humano. E o Stern, que eu já vos falei. Muito obrigada.